Olá, meus queridos cursistas, estamos por aqui novamente. Esta é a nossa terceira aula e nessa unidade daremos continuidade aos nossos estudos, conhecendo um pouco sobre os classificadores nas línguas de sinais. Como também aconteceu na aula passada, que tentaremos trazer o caderno didático de nossa disciplina amarrados a outras pesquisas de literatos renomados na área de pesquisa na língua de sinais. Aproveito para comunicar a vocês que todo o material que serviu de fonte na construção de materiais utilizados por mim em nossas aulas estão no AVA, naquele box Materiais Complementares, para que vocês possam fazer a leitura, cooperando com os nossos estudos e apoiando os estudos de vocês para as nossas avaliações. Então, vamos seguindo em frente. Os classificadores nas línguas de sinais é o tema de nossa terceira aula, como já foi dito. E daremos início hoje, dando sequência aos nossos trabalhos e atendendo, claro, ao inventário de nossa disciplina. Lembrando a todos novamente que em caso de dúvidas será necessário que postem no fórum Tira Dúvidas, onde eu, juntamente com seus tutores, estaremos tentando saná-las da melhor maneira possível. Perguntinha do dia, estão aí com o papelzinho da configuração de mãos, em mãos? Então vamos lá. Os classificadores na Libras. Na língua de sinais, os classificadores são formas representadas por configurações de mãos, braços, dedos, todo o corpo, na intenção de transmitir ações, formatos de objetos e situações que lembram a realidade e complementam o sentido da frase, na situação ou do sinal. Portanto, os classificadores são marcadores de concordância de gênero, número, formato, modo, e são de suma importância nessa língua, pois ajudam a construir a estrutura sintática das línguas de sinais através dos recursos corporais, possibilitando aí relações gramaticais altamente abstratas nas línguas de sinais. Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso? Então vamos lá. Bom, os sistemas de classificação na língua de sinais são estruturas complexas e ainda muito pouco exploradas pelos ouvintes internos. Essa complexidade em sua aplicação e uso se dá porque as mesmas dependem de elementos próprios e pertencentes à cultura surda, aos quais não são meramente aprendidos a partir da imitação, como acontece com a maioria dos ouvintes quando aprendem sinais. Não é verdade? Nesse sentido, nós ouvintes sentimos um pouco mais de dificuldade em reproduzi-los, diferentemente do que acontece com a pessoa com surdez, pois o fazem naturalmente, estão ancorados por sua base cultural natural da língua de sinais. Um classificador, o sinal dele é CL, é uma forma que estabelece um tipo de concordância em uma língua, tendo assim uma função sintática dentro do contexto. Vamos seguindo? Os classificadores, segundo Lucinda Ferreira Brito, são afixos que são incorporados ao radical verbal ou ao radical nominal. Na Libras, os classificadores são formas representadas por configurações de mãos, que substituem o nome que os precedem, podem vir junto aos verbos de movimento e também de localização, para classificar o sujeito ou o objeto que está ligado à ação deste verbo. Bernardino ainda nos esclarece que os classificadores são elementos de grande importância na língua de sinais e podem ser responsáveis pela formação de novos sinais dentro dessa língua. Bernardino nos diz ainda, a partir de suas pesquisas, que os classificadores de corpo, por exemplo, nos permitem usar partes do nosso próprio corpo para indicar algo dentro de um contexto. Bom, por exemplo, se dizemos que a pessoa foi atingida por uma pedra numa parte do corpo, podemos representar a pedra atingindo o nosso próprio corpo enquanto sinalizamos. Mas como toda gramática de uma língua é regida por regras, é válido lembrar que existem algumas regras para o uso dos classificadores nas línguas de sinais e que nós as veremos no decorrer de nossa aula, ok? Vamos ver alguns exemplos bem simples. Então, lembrando a vocês que as configurações de mão com relação aos classificadores são utilizadas para cada objeto ou ação representada dentro desta língua. Como exemplos, podemos citar a configuração de mão em D
para pessoas, a configuração de mão em 5 para animais, a mão em C para objetos cilíndricos, a mão na forma de numeral, do numeral 1, no caso, né, para formas geométricas, em formato da letra B, quando tentamos apresentar uma superfície plana, e etc. Ancorados nesse sistema de classificação, os surdos visualizam a imagem mental, configurando-a com as mãos e o corpo, retratando a imagem para manter uma comunicação com mais clareza de detalhes possível. Os traços essenciais desse sistema, com movimentos e ritmos articulados na representação de um ícone, apresentam relações análogas para a comunicação, que é formada a partir de sustação, cortes, repetição, descrição de objeto, pedaço de uma cena ou de uma ação e as relações que uma cena tem com uma outra determinada cena. Segundo Supala, os classificadores obrigatoriamente afixados à raiz do movimento é um conjunto de morfemas articulados consistindo de uma mão ou outra parte do corpo, formando uma forma particular, localizado num local particular e orientação ao longo do percurso do movimento. A configuração de mão é tipicamente o morfema classificador do verbo de movimento ou de localização. Bom, tentando clarear um pouquinho mais aí, os classificadores podem demonstrar, por exemplo, o caminho e o modo pelo qual uma pessoa ou um animal ou um objeto se movimentam de um lugar para outro. Se essa movimentação é saltando, galopando, se arrastando, tropeçando, descendo dentro para fora, enrolando. Bom, como sabemos, não há forma sem significado, nem significado sem forma. Essa semântica, esse significado peculiar, é o que trata tanto a atenção como a descrição em estruturas funcionais. Como, por exemplo, uma folha de papel caindo no chão. Porém, o significado de uma forma depende do repertório de seus interlocutores. E este é o significado real da linguagem. Nós que trabalhamos com interpretação nas línguas de sinais, devemos ter em mente que esse repertório varia de pessoa para pessoa. E você sabe por que isso varia? Isso varia porque a cultura de cada pessoa é diferenciada. E a cultura é influenciada ainda pela faixa socioeconômica em que se situa essa pessoa, na formação dela, na informação dela. Isso vem depender de vários outros fatores também. Bom, aqui temos alguns exemplos de verbos classificadores. Neste slide, nós temos os verbos classificadores: cair pessoa, escorregando e caindo a pessoa. Cair, uma pessoa caindo, na verdade, né? Uma coisa redonda caindo, uma coisa plana caindo, ou seja, um papel caindo. Pessoal, eu gostaria de lembrar vocês aqui que a partir de agora eu vou deixar as nossas interpretações em sinais para o nosso intérprete, para que não haja confusão na nossa aula, uma vez que eu estou usando a modalidade oral, tá? Então fica muito complicado eu estar usando a modalidade e usando de outra para interferir a todo momento. Isso acaba cortando o raciocínio e equivocando a informação que eu pretendo passar para vocês, ok? Então vamos lá. Segundo Supala, os classificadores são morfemas utilizados nos verbos de movimento e também usados nos verbos de localização. Nos livros você vai encontrar verbos de movimento com VM, verbos de localização com VL, tá ok? Nesses morfemas, mãos e corpos seriam articulados para o nome do referente ou agente da ação. Eles são de extrema importância na língua de sinais, pois eles ajudam a construir a sua estrutura sintática através dos recursos corporais que possibilitam as relações gramaticais, mesmo abstratas. Muitos dos classificadores são icônicos em seu significado pela semelhança que ele apresenta com a forma e o tamanho do objeto que a gente quer representar. Às vezes também o classificador refere-se ao objeto ou ser como um todo,
Outras, ele vai referir apenas como uma parte ou característica desse ser. Bom, acredito que tenha ficado claro para vocês até aqui. Os classificadores são marcadores de concordância de gênero para pessoas, animais ou coisas e também são comumente utilizados nos verbos de movimento e também nos verbos de localização. Não esqueçam isso, ok? Os classificadores e o lexo da Libras. Bom, Quadros e Carnop esclarecem que o sistema de classificadores faz parte do lexo nativo na Libras e está envolvido no processo morfológico de formação do sinal. Bom, elas esclarecem ainda em suas pesquisas que um classificador é uma forma que existe em número restrito em uma língua, como já foi falado aqui em um outro momento. Bom, ele vem para estabelecer um tipo de concordância dentro dessa língua, como podemos ver neste slide. Como exemplo, temos aqui carro, mover um atrás do outro. O segundo exemplo temos Márcia passando pelo Fernando. Bom, já entendemos que para as línguas de sinais, a descrição, a reprodução da forma, o movimento e sua relação espacial são fundamentais, pois tornam mais claros e compreensíveis os significados do que se quer enunciar. Os estudos de Brito também vêm nos clarear ainda acerca dos classificadores quanto à iconicidade de muitos deles, pois o seu significado tem imensa semelhança entre a sua forma ou o tamanho do objeto a ser referido. Então, na língua de sinais, os classificadores são formas representadas por configurações das mãos, dos braços, dos dedos e ainda de todo o corpo, se necessário for, na intenção de transmitir ações, formatos de objetos e situações que lembram a realidade. E o mais importante, eles complementam o sentido da frase, da situação, do contexto em questão ou mesmo do sinal. Bom, aí nesse slide temos classificador e adjetivo. Vamos tentar separar as coisas aqui, ok? Em nossos estudos, até o momento, pode-se entender que os classificadores são algumas configurações de mãos que são incorporadas ao movimento de alguns tipos de verbos, ok? Já os adjetivos descritivos, estes representam iconicamente qualidades de objetos. Aqui temos no slide a representação na língua de sinais de uma moça com a blusa quadriculada, que é a representação de um adjetivo descritivo, pois dá uma qualidade a essa blusa, qualifica essa blusa. Os adjetivos, diferentemente dos classificadores, não se modificam sintaticamente para concordar com o sujeito ou o objeto da frase, como disse há pouco com relação aos classificadores, certo? Os adjetivos apenas apresentam qualidade característica de um substantivo. Ele é descrito iconicamente também, ou seja, imitando ou desenhando essa característica. Por exemplo, para dizer nessas línguas visuais que uma pessoa está vestindo uma blusa de bolinha, quadriculada ou listrada, essas expressões adjetivas serão desenhadas no peito do emissor, como pode observar neste slide. Lembrando novamente que essa descrição não é um classificador, e sim um adjetivo, e que, embora classifique, estabelece apenas uma relação de qualidade do objeto e não uma relação deste objeto com uma concordância verbal ou nominal, tá? Seguindo, veremos alguns classificadores em língua de sinais. Neste slide, temos o exemplo de uma pessoa descendo em algum lugar, que agora não vem ao caso. Quadros e Carnop sugerem que os sistemas de classificadores faz parte do lexo nativo da língua, envolvido no processo morfológico da formação de sinais e também de palavras. Assim, na Libras, os classificadores são formas que, substituindo o nome que os precedem, podem vir junto ao verbo para classificar o sujeito ou classificar o objeto que está ligado à ação do verbo. No caso do slide, pessoa, descer. Portanto, os classificadores na Libras são marcadores de concordância de gênero
pessoa, animal ou uma coisa. A partir de agora, será apresentada a divisão, ou seja, a organização dos classificadores, nos próximos slides que serão apresentados, sendo essa apresentação uma forma meramente didática, ok? Pois os sistemas se interligam e se interrelacionam. A partir de agora também, deixarei de vez para que o nosso intérprete que está sinalizando a nossa aula execute os sinais durante a apresentação das formas de classificadores, ok? Isso é no intuito de não fazer confusão na cabecinha de vocês e também não provocar aqui uma poluição visual. Assim, na hora em que eu estiver exemplificando cada tipo de classificador, gostaria que vocês olhassem também para o nosso intérprete. Iniciamos com o classificador descritivo, também conhecido pelo CLD. Esse se refere ao tamanho e à forma. Ele utiliza para descrever a aparência de um objeto. Isto é, a forma, o tamanho, a textura, o desenho de um objeto. Ele é usualmente produzido com ambas as mãos, para formas simétricas ou também para formas assimétricas. Bom, esse classificador descritivo, ele refere-se, como disse no próprio slide, a textura, altura, largura, roupas, acessórios, formas e aparência dos objetos e das pessoas. Quanto maior forem os detalhes que puderem ser apresentados, mais fácil ficará a identificação do seu referente. Este CL poderá representar formas geométricas, movimentos dos animais, o andar de pessoas e animais, fazer a descrição de pessoas e animais e, como já disse, o sinal poderá ser realizado com uma ou ambas as mãos. Vale ainda ressaltar que este classificador não descreve posição ou movimento. Em suma, para você realizar esse classificador descritivo, deverá expor minuciosamente os elementos visuais, tentando ser o mais claro possível. Por exemplo, a forma e o desenho de um determinado vaso, o desenho de um papel de parede, a altura ou a largura de um peso, uma caixa, a descrição de uma roupa ou dos itens que estão neste corpo. Este CL, lembrando a vocês que ele não tem movimento, ok? Vamos ver agora o classificador que especifica. A função dele é descrever visualmente a forma, o tamanho, a textura, acrescentando ainda a representação do paladar, de uma determinada coisa que se está representando, o cheiro, os sentimentos, o olhar, os sons do material e a forma do corpo da pessoa e dos animais. Bom, vocês perceberam que essa função desse classificador que especifica, ele é bem similar ao classificador que vimos agora, que é o descritivo. Mas este é utilizado para descrever a forma, o tamanho e a textura de uma parte do corpo de pessoas ou animais, como o formato de uma orelha ou o comprimento de um cabelo, devendo esse retratar características especiais com explicações minuciosas, que esmiuçam as particularidades das partes dos corpos dos seres que está sendo representado, como a forma e o tamanho dos pelos de um gato, se este é comprido, curto, arrepiado, etc. Vamos agora aos exemplos e assim gostaria que olhasse para o nosso intérprete, ok? Vamos lá? Como exemplos podemos citar as orelhas de um elefante, o pelo de um gato, o penteado de uma pessoa com coque, as bochechas gordas de um bebê. Este classificador, como o descritivo, também não tem movimento, ok? Classificador de uma parte do corpo, CLPC. Neste classificador, como o próprio nome relata, uma parte específica do corpo é retratada. Pode ser em uma posição específica ou fazendo uma determinada ação. Esse classificador de parte do corpo, ele descreve como uma ação acontece na realidade por meio da expressão corporal de seres animados. A configuração da mão, ela vai retratar a própria parte do corpo. Por exemplo, a cabeça de alguém olhando para um determinado lugar ou pessoa,
alguém fazendo carinho na cabeça de uma outra pessoa ou dela mesma, as pernas sacudindo de alguém sentado em uma árvore ou em uma cadeira, a posição das mãos de alguém sentado. Enfim, descreve a posição ou o movimento realizado. Esses movimentos ou posições são extremamente relevantes no contexto da conversa, pois expressam seus sentimentos. Então, esse classificador, ele vem representar uma parte específica do corpo em uma posição determinada, ou fazendo uma determinada ação. A configuração de mão retrata a forma da parte do corpo representada. E como exemplo, nós temos aí a orelha de um cavalo em movimento, a cabeça de alguém repousando no seu ombro, as pernas sacudindo, a posição das pernas de alguém sentado em uma cadeira, e este classificador tem movimento. Agora vamos ao classificador locativo, que é o CLL. Esse classificador vem retratar um objeto como um lugar determinado em relacionamento a outro objeto. Este classificador, ele retrata o lugar onde se encontra o objeto ou a pessoa em questão, indicando o local com precisão. Ele poderá representar uma estante na qual o livro que está sendo mencionado está guardado, a descrição do local onde o carro está estacionado, ou ainda, em qualquer loja, a pessoa que está fazendo compras. Peço a vocês que atentem ao intérprete, ok? E como exemplos, podemos citar uma prateleira onde estão os copos ou os livros guardados, a cabeça de alguém batida por uma bola, o alvo onde voa uma flecha, o gol onde essa bola vai entrar, né? Como puderam observar, em suma, o classificador locativo, ele deverá reproduzir a imagem de como um corpo relaciona num determinado lugar, definindo aí as posições, as localizações e as expressões relacionadas a esta correspondência. Classificador instrumental, ou CLI, deverá reproduzir a imagem de como se serve, utiliza alguma coisa, tá? Bom, vamos ao detalhamento do CLI. Este classificador, ele representará a maneira correta de se utilizar determinado objeto, ou a maneira em que devemos nos comportar diante dele. Uma xícara, por exemplo, como se deve segurar uma xícara ou uma vassoura. Bom, em resumo, este classificador vai mostrar como se usa alguma coisa. E como exemplo, nós temos carregando um balde de alça com água, puxar uma gaveta, tocando a campainha da porta, virar uma página de um livro ou um jornal, limpar uma superfície com um pano. São exemplos do CLI. Bom, agora chegamos ao classificador de plural, CLP. As configurações das mãos substituem o objeto em si, sendo com a contínua repetição. Bom, o CLP, o classificador de plural, ele vem indicar o movimento ou a posição de um número de objetos, de pessoas ou de animais. Ele pode ser um número determinado ou indeterminado. Lembro a vocês que neste momento deverão novamente buscar apoio do nosso intérprete, ok? Nos nossos exemplos. Como exemplo, nós temos 3 pessoas andando juntas, que é um número determinado, pessoas sentadas na plateia, um número indeterminado, uma fila comprida de pessoas avançando lentamente, muitos carros estacionados pela rua, 2 gatos em cima de um muro, etc. Dando sequência, nós vamos ao classificador de elemento, que é o CLE. Este vem reproduzir a imagem de elementos que não são sólidos, tá? Este CLE, ele retrata movimentos de elementos ou coisas que não são sólidas, como ar, fumaça, água ou qualquer tipo de líquido, chuva, fogo, luz, ok? E esses classificadores de elemento, eles vão retratar elementos não concretos e não sólidos, como a luz entrando pela janela,
a direção da chuva, o vapor de uma panela, uma goteira, o sol provocando calor excessivo, entre outros. Bom, nesse classificador podemos exemplificar dizendo a água gotejando da torneira, a luz piscando no sinal de advertência de um semáforo, o movimento de um líquido no copo ou dentro do copo, o vapor subindo de uma xícara de chá quente, várias outras coisas. A apresentação das configurações de mão, temos aqui, para que vocês revisem, né, revejam, porque já tiveram acesso a ela em outra aula, ok? Espero que vocês estejam com uma cópia das configurações de mãos, em mãos, já xerocada aí agora, para auxiliar nossa aula a partir deste momento, ok? Podemos ter classificadores para a representação de várias formas, tamanhos ou para descrever a maneira como esse referente se comporta na ação verbal, ou melhor, como esse referente se comporta em seu campo semântico. Bom, repetindo para vocês, os classificadores utilizam configurações de mãos que representam alguma propriedade física de uma classe. Como já podemos ver na aula de hoje, e ancorados nos ensinamentos de Ferreira Brito, aprendemos que muitos classificadores são icônicos em seu significado pela semelhança que ele apresenta entre a sua forma e o tamanho do objeto a ser referido. Às vezes, esse classificador refere-se ao objeto ou ser como um todo, outras vezes ele refere-se apenas a uma parte ou característica desse ser. Vejamos agora o quadro que aparece no slide, as formas de classificadores que podemos ter como representação. Um classificador de material, animado, que representa, no caso, animais, pessoas, também reclassificado como mulher, homem e criança. Temos ainda o formato, que é subdividido em objetos longos, planos e arredondados. Dando sequência, nós temos ainda o de consistência. Ele tem 3 subdivisões, flexível, rígido e não rígido. Este está associado com material e forma, tá? Temos ainda o tamanho, que é subdividido em grande, pequeno, e está associado à forma, ok? Nós temos ainda a localização, observem no quadro, relaciona um lugar e está associado com um tipo de objeto. Temos ainda o arranjo, que este vem relacionar objetos colocados de uma maneira específica. E a quantia, ela vem relacionar uma quantidade, e ela é subdividida em coleção, volume, peso e tempo. Agora nós vamos ver alguns exemplos também em um quadro, certo? Que são classificadores de tamanho e de forma. Bom, neste slide nós vamos acompanhar 2 slides, ok? Com algumas configurações de mão, com orientações de seu uso, de como essa configuração de mão poderá te auxiliar com relação ao tamanho, à forma, para a representação de vários classificadores. Nós temos aí a configuração fino, tá? Categoria fino, que a configuração utilizada seria a 5 a 45, e como exemplo de representação aí podemos ter uma barra de ferro de construção e também um fio dental. Outra categoria que temos é o plano, que poderíamos usar aí a configuração de mão 56 ou 53, que poderia estar representando uma mesa plana, um telhado reto, uma porta de armário. Temos ainda a categoria espessura fina, que poderíamos usar aí a configuração de mão de número 17 ou 45, que podemos representar uma lâmina de ferro, um livro fino, uma aliança fina. E aqui temos a continuação da tabela anterior quanto às orientações sobre algumas formas de configuração de mão que poderão auxiliar com relação à representação de alguns classificadores. Vamos dar uma verificada nessa também. Nessa nós temos a categoria espessura grossa, densa, né, que pode ser representada com a configuração de mão de número 28, que vem representar a espessura de uma mesa
ou espessura de um sapato. Nós temos ainda a categoria arredondado, que poderia estar utilizando a configuração de mão de número 22, que poderia aí ser uma representação do cabo de vassoura ou de um cano qualquer. A categoria arredondada, média e grossa, a gente usaria a configuração de mão número 29, que poderia estar representando aí uma luminária arredondada, uma caneca ou um copo. E aqui, neste slide, eu inseri mais uma pequena listinha de configuração de mãos para nos auxiliar nas representações relativas aos seres vivos e objetos. Vejamos aqui. Nós temos a categoria humano, né? Que seria a configuração de mão 14, para representar pessoa, robô, ou pessoa passando uma pela outra. A categoria humano número 2, que no caso seria a configuração de número 49, né? Que poderia estar apresentando duas pessoas, ou duas pessoas passando uma pela outra. A categoria para grandes animais, que no caso seria a configuração de número 48 ou 56, para animais em geral, especialmente de porte pequeno também. Dando sequência às representações relativas aos seres vivos e objetos que estávamos estudando no slide anterior, vamos dar junto uma olhadinha em alguns pontos desta orientação. Acredito que não há necessidade de fazer a leitura e interpretação de todos, uma vez que vocês têm a lista aí em mãos, né, de configuração de mãos, que pegaram na nossa salinha e imprimiram para acompanhar nossa aula hoje, certo? Então, continuando, temos aqui a categoria animal nadando, que no caso, a configuração de mão utilizada seria a configuração de número 57, para representar um peixe nadando, um golfinho nadando. A categoria animal pulando, que no caso seria a configuração de número 58, para representar um coelho pulando, um sapo pulando. A categoria veículos de duas rodas em locomoção, que no caso seria a configuração de número 57, para representar motos, bicicleta, locomovendo, alguma coisa nesse sentido. Bom, e aqui neste slide temos algumas gravuras de coisas que são comumente interpretadas e sofrem o recurso dos classificadores. Mas, na verdade, a intenção neste momento é fazer junto com vocês uma retomada da temática que estudamos hoje. Bom, e a partir dos nossos estudos, podemos dizer que os classificadores são modos especiais de realizar um sinal, cuja finalidade é descrever algumas propriedades, particularidades de um determinado referente. De modo geral, os classificadores são acréscimos feitos ao sinal para esclarecer, por exemplo, o tamanho, a forma ou o tipo de movimento que está sendo representado. E, segundo quadros, os classificadores podem ser usados para expressar formas de objetos, bem como o movimento e trajetórias percorridos por tais objetos. É importante frisar que os classificadores não se referem apenas a objetos serem inanimados, mas também a pessoas e animais. Assim, diante do que já exploramos neste tópico, podemos entender que os classificadores cumprem um papel descritivo, pois apresentam os aspectos físicos, locativo, pois mantém uma relação espacial dentro do contexto e também do referente quando dizemos a respeito a seres animados e inanimados, sendo também por muitas vezes associado ao verbo para retratar a ação praticada ou a ação sofrida. A partir dos exemplos apresentados aqui hoje, foi possível também perceber que a iconicidade é algo comum e quase inevitável nas línguas de sinais, uma vez que sua base é gestual visual. Por isso, a iconicidade está muito presente também nos classificadores, por aglutinarem no mesmo sinal descrições de forma, tamanho, movimento, textura e relação espacial de seus referentes. Mas como acontece isso? Aglutinar no mesmo sinal descrições de forma, tamanho e movimento. Para melhor entendermos um pouquinho, vejamos o emprego de classificadores em mais um exemplo. Observe.
temos assim a frase, eu escovo os cabelos. Em Libras, faremos isso utilizando um sinal classificador que aglutina o objeto escova, configuração de mão em 11, para o ponto de articulação dos cabelos do sinalizador. E a ação praticada, movimento repetido de pentear os cabelos, não faria sentido em Libras realizar um sinal para escova e outro para cabelos. Como viram, os classificadores são um importante recurso na língua de sinais. E como aprendizes dessa língua, precisamos observar como os surdos os utilizam e usá-los de forma adequada, contribuindo para uma efetiva comunicação. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula e dando sequência aos nossos trabalhos e respeitando a ementa da nossa disciplina, na próxima aula nós teremos a temática tipos de verbos em Libras e a ordem básica das sentenças nas línguas de sinais. Obrigada a todos pela atenção e um abraço carinhoso a todos vocês.